Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal em mais um vídeo da série Gráficos do Excel. Hoje nós vamos falar sobre os gráficos de mapa de árvore, que é um tipo de gráfico que foi incluído na versão 2016 do Microsoft Excel, um tipo de gráfico muito bacana para a gente utilizar no nosso dia a dia. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, essa é uma série na qual eu venho falando sobre os cenários de construção de cada um dos gráficos do Excel. Então, nós estamos aí no sexto tipo, né, que é o mapa de árvore, mas a gente já falou de outros modelos de gráficos anteriormente, né? Já falamos de gráficos de coluna, de barra, de pizza, de linha. Então, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para os vídeos anteriores da série. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre os gráficos de Excel, você vai poder acessar os gráficos anteriores aqui na descrição. Bem, se você está chegando aqui agora, essa planilha é uma planilha fictícia que simula uma listagem de treinamentos realizados por uma determinada empresa no ano de 2016, e aí com base nessa listagem fictícia, a gente cria os nossos gráficos, né? Então aqui, como exemplo, eu tenho uma série de informações como código do treinamento, nome, o período que o treinamento foi realizado, quem foi o instrutor, as datas de início e fim, e uma série de outras informações, né, como quantidade de alunos, faturamento, enfim. E aí, baseado nessas informações, a gente está construindo tabelas aqui numa planilha, numa tabela separada, numa tab separada, aqui numa guia separada. A gente está criando as tabelas que nós utilizamos para construir cada um dos tipos de gráfico. O gráfico de hoje, o mapa de árvore, é um gráfico que foi incluído na versão 2016 do Microsoft Excel. Então, se você tem, por exemplo, a versão 2013 ou anterior a 2013, esse tipo de gráfico não vai estar disponível para você. Por que esse gráfico de árvore é muito interessante? Porque ele permite que a gente realize a comparação dos dados e de maneira proporcional, né, e alinhada à hierarquia. Então, aqui até na descrição do tipo de gráfico de árvore, eu até deixei que ele efetua a comparação da proporção dos dados distribuídos de maneira hierárquica. E o que isso significa? Até a versão 2016, né, nas versões anteriores do Excel, a gente tinha um pouco de dificuldade quando a gente tinha a necessidade de gerar um gráfico que organizasse as informações de maneira hierárquica. Então, por exemplo, aqui nessa primeira tabela, imagina que eu queira saber qual foi o faturamento que eu atingi por treinamento e por nível. Então a gente até conseguia colocar essas informações em uma coluna, por exemplo, e um gráfico de colunas, né, na verdade, no qual tivesse lá o nome do treinamento e cada coluna representando um nível, né, básico, intermediário e avançado. A gente conseguia distribuir essa informação, mas eu não conseguia ter visão de grandeza, ter visão de proporção, ter visão de distribuição, como eu teria, por exemplo, em um gráfico de pizza. Entretanto, um gráfico de pizza para nós ele não seria aplicável com esse tipo de dados, porque ele não faria a distribuição de maneira hierárquica, né? Ou seja, os níveis dos treinamentos dentro de cada treinamento. Então, eu teria que ter a grandeza do treinamento e, em seguida, a grandeza e a distribuição dos níveis dentro de cada um deles. Infelizmente, o gráfico de pizza a gente não tinha como fazer isso de maneira muito simples. Então, não era um gráfico, inclusive, para ser utilizado com esse tipo de característica. Então, a Microsoft, pensando aí nas necessidades que o pessoal vai colocando, entendendo como as informações precisam ser distribuídas, ela sempre está melhorando seus produtos. E uma das coisas bacanas do Excel 2016 é justamente um novo conjunto de gráficos que foi disponibilizado. Um deles é o gráfico de mapa de árvore, né, que é o que a gente está vendo aqui, e ao longo do tempo a gente vai ver, ao longo dessa série, nós vamos ver outros gráficos também que foram incluídos no Excel 2016. Bom, então para que a gente possa gerar uma informação que distribua os dados de maneira hierárquica, sendo que o primeiro nível, no nosso caso, é o treinamento, o segundo nível é o próprio nível do treinamento e o terceiro nível é o faturamento, eu posso selecionar os dados aqui. E quando eu selecionar os dados, eu vou clicar em inserir. E depois aqui dentro a gente tem o gráfico de mapa de árvore.
tá? Existe um outro tipo de gráfico também que a gente pode utilizar para construir esse tipo de informação ou para disponibilizar esse tipo de informação, que é o gráfico de explosão solar, que é o tema do próximo vídeo dessa série. Então eu vou clicar aqui em mapa de árvore e aí rapidamente a gente consegue identificar eh, a grandeza dos valores, né? E também o resultado que eu obtive para cada um deles. Então, por exemplo, a gente pode ver que o treinamento que nós tivemos mais, que teve o maior faturamento dentro da nossa companhia, foi o treinamento de Project. E dentro do grupo Project, né, dentro desse primeiro nível hierárquico Project, a gente pôde perceber que o treinamento nível intermediário, né, as turmas do nível intermediário foram aquelas que tiveram maior volume dentro do treinamento de Project, assim como também está acontecendo no Excel, né? O Excel foi o segundo treinamento que a gente teve maior saída, que teve maior faturamento dentro da nossa companhia, e o módulo intermediário foi aquele que teve que tem a maior participação, né, dentro desse conjunto, dentro desse nível hierárquico do Excel. E aí a gente consegue visualizar Access, Word e PowerPoint. Então esse é um gráfico novo, mas é um gráfico muito interessante porque ele vai permitir para a gente uma demonstração e exibição das informações através de uma dimensão que nós não tínhamos anteriormente, que nós não tínhamos com os gráficos que eram disponibilizados anteriormente no Microsoft Excel. Lembrando também que o gráfico de mapa de árvore ele pode continuar sendo utilizado com uma única dimensão, tá? Então, por exemplo, anteriormente, vamos imaginar que eu quisesse saber a distribuição do faturamento por cliente. Eu teria condições de, dentro do faturamento por cliente, trabalhar, por exemplo, com o gráfico de pizza. Então, o gráfico de pizza era uma opção disponível quando a gente estava falando de trabalhar com distribuição de informações, né? Então, se a gente selecionar aqui o gráfico de pizza, a gente conseguiria visualizar todos os dados e a gente conseguiria ter as informações aqui dos clientes. Entretanto, ficaria um pouco complicado, né? Porque a gente tem muita informação, o número de clientes é muito grande, então a pizza acaba não apresentando uma informação tão bacana para a gente. E aí, se eu especificar aqui que eu quero alterar o meu tipo de gráfico e trocar de pizza para mapa de árvore, talvez eu tenha uma condição melhor. Eu possa remover aqui a legenda, né? E ter uma visualização dos dados. Então, se eu optar aqui por mostrar os rótulos, né? Eu posso mostrar aqui os nomes das companhias e consigo ter uma percepção eh, de tamanho, né? Quais foram as companhias que mais compraram comigo, ou quais foram as companhias com as quais eu trabalhei, quais foram os clientes com os quais eu trabalhei, que eu tive o maior faturamento. Então aí eu tenho a turma aberta, né? Que não se aplica a um cliente de maneira especial, é aquela que eu tenho eu tive o maior faturamento ao longo desse período que eu estou analisando, que é o ano de 2016. E aí, em seguida, eu começo a olhar aqui que eu tenho outros clientes eh, nos quais eu tive um bom faturamento, né? Online Shopping, Euro, Rent a Car, Xingling, Importados, Max Solutions, enfim. Uma coisa interessante para se olhar aqui é que nós não temos nenhum tipo de organização na tabela de classificação de dados, né? Por exemplo, eu não estou classificando nem pelo nome do cliente, em ordem alfabética, e nem pelo faturamento. Então ali está meio que bagunçada a informação, mas mesmo assim o gráfico de mapa de árvore ele já está me mostrando as informações classificadas, né? Então eu já tenho aqui uma escala de ordem de grandeza do maior para o menor, tanto do nome do cliente quanto aqui em cima dos treinamentos, né? Aqui no treinamento também a gente vê que não tem nenhuma uma organização específica, eu tenho ali Excel, Access, PowerPoint, Project, Word, é, mas em ordem de grandeza ele já está me mostrando que o Project é o maior, seguido do Excel, depois Access, depois o Word, depois PowerPoint. Então é uma nova alternativa, um novo recurso, que é uma nova ferramenta aí que os usuários do Excel possuem para demonstrar suas informações e é uma ferramenta muito útil e além de ser muito útil também permite uma visualização diferenciada, né? Então se você já está usando aí o Excel 2016, essa versão 2016, vale a pena
experimentar esse tipo de gráfico, mapa de árvore, e ver se ele se encaixa aí no que você precisa demonstrar dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia. Beleza? Então, fico aí no aguardo do seu feedback. Vou deixar aqui o convite também para você se inscrever no canal para ter acesso aos vídeos que eu sempre estou publicando sobre Excel, sobre Project, sobre uma série de outros assuntos aí também que a gente vai falar. Se você quiser fazer o download dessa planilha para poder testar a utilização dos gráficos, você também vai poder fazer o download. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para download da planilha. E eu fico aí na expectativa de receber o seu feedback. E também te convido, como eu falei, para ser um assinante aí do canal, para receber os vídeos que toda semana eu estou publicando um vídeo novo sobre o gráficos do Excel, sobre essa série gráficos do Excel, ok? Então te espero aí até a próxima. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e até mais.